E aí, pessoal, como vocês estão? Vocês estão bem? Hoje é o nosso último dia da campanha. Eu sou o Miguel e hoje eu vou falar dele para vocês. E aí, como tá indo? Como foi o jejum para vocês? Hoje é o último dia e a gente vai encerrar o jejum. Foi difícil? Foi fácil? Como foi a experiência de vocês? Foi difícil aí no jejum de líquido, no jejum de alimento e agora aqui também no jejum de hábito? Conversa aí com a sua mamãe, com o seu papai, com o seu irmão, com toda a sua família aí. Vai conversando com eles, falando sobre isso. E como que foi aí para vocês tudo que vocês tiveram? Deus falou o coração de vocês, Ele ministrou na vida de vocês, vocês sentiram alguma coisa diferente, vocês queriam alguma coisa nesse jejum e aconteceu. E aí, como foi esses momentos? Para mim foi um momento muito bom, muito legal, muito demais, assim, eu gostei muito. Deus falou no meu coração durante esse jejum. Ele falou comigo, ele estava comigo em todos os momentos, porque eu sempre estava falando com ele, né? Então Deus sempre estava comigo ali, naqueles momentos, quando eu orava, chegava em casa, fazia devocional. Era muito legal, foi muito legal essa campanha. E aí, vocês gostaram também? Foi produtivo, fizeram bastante coisa. O que vocês acharam desses 21 dias de 2025? Vocês acharam legal? Foi bom? Conversa aí com o seu papai, com a sua mamãe e a gente vai começar aqui o último dia da nossa campanha, o dia 21. E sabe qual é o tema de hoje? Que ele cresça em nossas alianças. Bom, para a gente começar falando desse assunto, o que é aliança? Bom, aliança é quando você se junta com uma pessoa e tem um compromisso com ela. Um exemplo de aliança que nós temos é quando você olha aí no dedinho do seu papai e da mamãe que tem uma aliança. Eles se casaram e eles colocaram uma aliança, então eles têm um compromisso um com o outro, uma aliança. E aliança não é só isso. Quando você se alia, você se junta com o seu amigo, quando vocês se juntam, fazem o grupo, fazem alguma coisa assim, se juntando, ajudando um ao outro, vocês estão comprometidos. E daí vocês fazem uma aliança. Se eu vou lá na escola e falo com meu amigo, vamos fazer uma aliança assim entre nós, nosso grupo? Só que a gente vai conversar aqui para a gente poder ajudar as outras pessoas. Você está comprometido naquela aliança para ajudar as outras pessoas. E várias coisas acontecem desse jeito. Esse é um dos exemplos. E na Bíblia tem muitas alianças, vocês sabiam? Muitas, muitas mesmo. Por exemplo, você pode olhar lá em guerras, em reinos, tinha pessoas até se juntavam, iam ajudar umas às outras, ia para a batalha, guerrear lá. Muitas alianças aconteceram e tudo isso aqui tá na Bíblia. Várias alianças tinham. E eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma aliança. Mas, gente, essa aliança era muito, muito forte. A aliança, uma das mais fortes do mundo que teve. Sabe qual foi? Foi lá atrás. Mas muito tempo atrás, foi antes de Jesus essa aliança. Sabe qual foi? A aliança de Davi e Jonatas. Vamos abrir agora em 1 Samuel 18, 3. Vai aí, pega sua Bíblia, fala com o seu papai, com a sua mamãe, pede ajuda para vocês abrirem aí na Bíblia, por causa que Deus pode falar no seu coração. Esse é o último dia da campanha, então vamos aproveitar ao máximo para quem aproveitou e para quem também não aproveitou. Vai que Deus está aguardando uma mensagem para você aí. Vamos lá abrir? Em 1 Samuel 18, 3, está dizendo assim: E Jonatas
fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara seu melhor amigo. Aqui na minha Bíblia, no versículo 3, fala desse jeito. Na sua Bíblia pode falar de outro, mas é a mesma coisa, tá? Aqui tá falando que Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois Davi tinha se tornado o melhor amigo de Jonatas. E agora vamos prestar atenção nessa palavrinha. Jonatas fez um acordo de amizade. Jonatas se juntou com Davi. Eles se tornaram melhores amigos. Quando ele fez um acordo de amizade com Davi, sabe o que aconteceu? Foi uma aliança. Os dois se juntaram ali, ó. Eles se juntaram assim, ó, que nem esses dois dedos aqui. Eles se juntaram e nada separava. Nada nesse mundo separava eles. Porque eles se tornaram melhores amigos. Mas, gente, essa amizade não foi qualquer uma. Jonatas não era um amigo que Davi achou ali brincando na praça. Não foi, não. Sabe quem era Jonatas? Filho do rei Saul. Vocês conhecem essa história? Já conheceram a história de Davi? Se não, vocês podem lá olhar no livro de Samuel. Em 1 Samuel, que vocês acham lá várias histórias de Davi. Até quando Davi derrota um gigante, vocês acham as histórias, né? E aqui tá todas as histórias de Davi. E fala do rei Saul. O rei Saul era um rei mau. Ele não tinha Deus no coração. Ele até tinha, mas depois ele fez muitas coisas erradas. E então Saul não se tornou um rei bom. E Saul, ele era o rei, ele mandava lá na época de Davi. E então, a gente tem que saber de uma coisa, que Saul, ele mandava lá e ele gostava de quem ele quisesse, porque ele era o rei. E sabe de quem ele não gostava? Isso mesmo, de Davi. Agora pensa comigo, como o filho do rei, que o rei não gosta do menino, como que o filho do rei vai gostar? Jonatas era o filho do rei, rei. Era o filho do rei mesmo. E quando o rei fala uma coisa, eu não gosto desse cara, ponto, o rei não gosta, porque ele manda em tudo. E o filho acaba sempre aprendendo com o pai, com a mãe. E era para Jonatas também não gostar. Não. Jonatas, ele amou Davi. Mesmo que Davi fosse odiado pelo próprio pai de Jonatas, Jonatas ainda gostava. Não importava se o pai dele não gostava de Davi ou não, ele era amigo de Jonatas. Eles se juntaram e os dois foram muito amigos. E quando eu falei que essa aliança é especial, ela é mesmo. Davi e Jonatas cresceram também, eles cresceram juntos ali amigos. Muito tempo mesmo. E ó, lembra que eu falei que essa amizade era a mais forte do mundo? Que nada separava eles? Isso mesmo. Depois, tem uma história que você pode aqui continuar lendo por 1 Samuel. Você pode ler aqui 1 Samuel 18, 19, 20, 21. Você pode ler Samuel e vai ver todas as histórias. Por causa que acontece muita coisa antes e muita coisa depois do que eu acabei de ler aqui. E uma das coisas que aconteceram depois foi que Saul estava bravo com Davi, queria matar Davi. Ele estava muito bravo. E daí, por Jonatas ser amigo de Davi, então o Saul também não gostava muito de Jonatas. É uma história que eu não vou falar aqui, mas você pode se juntar com o seu papai, com a sua mamãe, fazer um momento de devocional e vocês podem lá abrir em 1 Samuel. E com tudo isso que estava acontecendo, que Saul não gostava de Davi, que essas coisas assim, sabe o que acaba acontecendo? Jonatas morreu. Jonatas, ele acabou morrendo e daí ele era o melhor amigo de Davi
para Davi e Jonatas era como um irmão. E Jonatas acabou morrendo. Mas, lembra do que eu falei? Eles não se separavam por nada. Foi aí mesmo que aconteceu. Mesmo que Davi tivesse Jonatas, mesmo que Jonatas tivesse morrido, Davi ainda era amigo de Jonatas. Davi ainda amava Jonatas. Ele tinha morrido, tudo bem. Jonatas morreu. Só que Davi ainda tinha um amor por Jonatas, ainda tinha uma saudade. Quando você tem lá o seu amigo, o seu melhor amigo, e ele vai embora na escola. Ele vai embora, vai para outra escola. Você não sente uma saudade assim no coração? Ai, queria que ele continuasse aqui na escola. Você não sente uma saudade? É o amor que você sente por ele, é o amor que você tem pelo seu amigo. E isso é por causa que vocês tinham uma amizade muito forte. E sabe o porquê dessa amizade? Por causa que nessa amizade, Davi continuou amando Jonatas, por causa que dentro desta aliança de Davi e Jonatas tinha Deus. Deus estava ali. Os dois serviam a Deus, os dois amavam a Deus, os dois conversavam ali também sobre coisas boas de Deus. Os dois aceitavam Jesus, aceitavam Deus, e eles sempre ficavam juntos ali e eles continuavam conversando e conversando e conversando de Deus. Eles eram amigos inseparáveis por causa que Deus estava naquela aliança. E para a gente aqui começar a terminar, o que a gente aprende com isso? A gente aprende que a gente também tem que colocar Deus nas nossas alianças. Alianças são amizades, são grupos, são amigos que você faz. E agora, pensa aí, tem amizades na sua vida? Saiba que é importante você colocar Deus dentro dessas amizades. Saiba que quando você coloca Deus dentro dessas amizades, tudo de bom acontece. Você tem amigos que do nada falam, eu não quero mais ser seu amigo. Daí você fica triste, né? É por causa que Deus não está naquela amizade. Então, hoje eu te convido para você começar a fazer as suas amizades junto com as pessoas, só que Deus tem que estar no meio. E essas amizades vão dar certo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, agradecemos por mais um dia de vida. Agradecemos por um momento, por mais uma chance, uma oportunidade que nós tivemos de viver. Obrigado por toda essa campanha que passou. Obrigado porque hoje a gente pode buscar as nossas vitórias. Obrigado por tudo o que a gente aprendeu aqui até o dia de hoje, nesse jejum da vitória, Pai. Que o Senhor venha nos guardar, nos abençoar e que nós venhamos estar sempre na Tua presença. Que as nossas alianças venham ser alianças boas e que o Senhor venha estar no meio dessas alianças, Pai. Em nome de Jesus, cuide de nós em todos os momentos. Amém. Amém, crianças? Bom, esse foi o nosso culto de hoje. Foi o nosso último dia da campanha. Espero que vocês tenham gostado desses 21 dias. Não se esqueça de falar para os seus amigos sobre o amor de Jesus também. E nunca se esqueçam das palavras que a gente viu. Vocês podem ir lá no YouTube e olhar os vídeos de novo. E o desafio do dia vai ser com você convidar a sua família para ir da igreja e ir lá assistir o culto e agradecer por todos esses 21 dias de vitória. Vocês gostaram do vídeo de hoje? Gostaram desse jejum da vitória? Bom, ele foi muito bom para mim e espero que também tenha sido bom para vocês. Aproveitem ao máximo e até o jejum dos 21 dias da vitória de 2026. Tchau!